Olá, seja bem-vindo a mais um A Luz do Evangelho. Hoje, mais uma vez aqui com meu amigo Dr. Aguinaldo para falarmos de mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, do nosso querido Emmanuel, psicografado pelo saudoso Chico Xavier. E hoje no capítulo 29, Estudando a Salvação. E Emmanuel traz no capítulo de Atos 2, versículo 47, que Jesus traz à igreja todo aquele que se encontra em salvação, ou como o próprio Emmanuel diz, que está se salvando, que às vezes ali muda um pouco o termo, mas o que importa é justamente essa visão. Mas essa salvação, Emmanuel nos traz uma visão de que muitas vezes não é o fim. E muitas vezes as pessoas acreditam que estar salvo é simplesmente chegar a um lugar onde vai ter tranquilidade, onde ele vai ter ali, não vai precisar trabalhar, vai ter ali o seu sonho atingido lá no fim do túnel, aquele momento de tranquilidade. E a gente percebe que não é muito bem isso que acontecia com os cristãos. Mas, doutor Aguinaldo, de onde veio essa ideia então de salvação, que não tem que fazer mais nada? Algo estranho aí, né? Então, lógico que para responder essa pergunta, eu vou me reportar a um questionamento que fizeram ao Chico Xavier. Perguntaram para ele o que era salvação. E ele citou um exemplo daquela pessoa que vai salvar uma casa que está sendo queimada. Qual que é o objetivo? O objetivo é fazer com que ela seja restaurada e possa continuar servindo de moradia para quem quer que seja. Ainda ele acrescenta, e quando se salva um navio que está afundando, qual que é o objetivo? É fazer com que o navio consiga continuar trasladando as pessoas para o seu destino. E encerrando, ele disse que estes elementos são prestativos, fazendo alguma coisa de bem para a humanidade. Então a salvação é a mesma coisa, nós temos que nos instrumentalizar para sermos usados por Jesus, pela espiritualidade, por Deus. E Jesus acrescenta lá no seu Evangelho, dizendo, se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes? Então o que acontece? Nós temos que primeiro nos transformar. Depois nós temos que nos instruir. Em seguida, nós temos que nos aprimorar para sermos instrumentos bons. Qual pianista ou qualquer um outro músico que executa uma boa música sem um instrumento afinado? Impossível. Então, Deus, Jesus, a espiritualidade espera que nós sejamos instrumentos. E quando Jesus convida as pessoas para a igreja, é lógico que ali seria dar continuidade, para se instruir, para se aprimorar, para ser fiel realmente à proposta de Jesus. Ele mesmo não procurou facilidade, ele sabia que a situação dele seria complicada, mas ele encarou muito bem e ainda trouxe as pessoas para estarem com ele e ainda assegurando, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Isso quer dizer que essa salvação não vai ser com preguiça, não é, Rodrigo? Não vai ser com preguiça, tem que ser com trabalho, com dedicação. E muitas das vezes os cristãos daquela época pagavam um tributo com a própria vida, mas eles sabiam que a proposta era ser instrumentos de Deus e de Jesus, e também da espiritualidade. Então eles não mediam consequências. Agora hoje o que a gente mais percebe é que a pessoa quer estar salva de qualquer intempérie, de qualquer dificuldade, de qualquer risco, de qualquer problema. Isto é 0,0. Não tem nenhuma chance. Nós estamos aqui para aprender, para crescer, para progredir, para melhorar. E isso demanda, primeiro, muito trabalho, segundo, o sofrimento e terceiro, o aperfeiçoamento, a competência que vem através do tempo e da experiência.
E esse ser salvo hoje ainda é mais complicado porque é uma visão assim de ser salvo sem ter que fazer nada. Porque se Jesus já morreu na cruz para pagar os pecados da humanidade, por que eu tenho que me preocupar com algo? Então vou simplesmente aceitar ali Jesus e está tudo certo. E a gente vê que não é assim. Quantos naquela época sofreram, como o Dr. Aguinaldo acabou de dizer, morte? Quantos foram ridicularizados? Quantos foram perseguidos? Então a salvação, né, Emmanuel nos traz que ela não é o fim, mas o meio. Porque Kardec, quando vai falar ali no capítulo 3, né, há muitas moradas na casa de meu pai, que vai trazer essa visão de multiplicidade de vidas, de existências e de uma escada evolutiva praticamente infinita, porque a gente nunca vai parar de evoluir, né, nós temos ali essa visão de continuidade. Então essa salvação seria para nós nesse momento esse caminho a ser percorrido, aceitar Jesus de uma forma a entender que é necessário que a gente tenha ali um esforço homérico para que a gente se melhore, para que a gente progrida, para que a gente consiga melhorar, né, acabar com os nossos defeitos, conquistar novas habilidades. E quando nós vamos para o capítulo 5, né, que nós temos ali bem-aventurados aqueles que sofrem, aqueles que passam por dificuldades, que Jesus traz que nós herdaremos também essa terra, mas esses que sofrem principalmente é algo para lapidação. Então o sofrimento ele não é algo para nos maltratar, não é algo para nos condenar, mas algo para que nos ajude a esse progresso moral. Porque muitas vezes a gente precisa dessa dor. A lapidação ela é um atrito que muitas vezes a gente não quer. Então, que ganho nós teríamos se, após uma existência, a gente fosse para um lugar onde fosse ali envolvido com uma redoma de proteção, sem atrito, sem problema, sem nada. Aquela história, né? Para onde eu quero ir? Vou para o céu ficar pulando de nuvem em nuvem, tocando harpinha. Não faz muito sentido, principalmente se nós analisarmos quem somos. Então essa conquista individual, ela é difícil, ela é trabalhosa. No capítulo 6 vai falar do Cristo Consolador, que o Cristo não vai tirar o peso das nossas costas, mas Ele vai nos dar forças para que a gente suporte a carga, né, para que a gente consiga carregar cada um a sua cruz. Tem até aquela historiazinha famosa, né, que todo mundo estava carregando a sua cruz e tinha uma pessoa que reclamava muito, minha cruz está muito pesada. Ele ia lá no final e serrava um pedacinho da cruz. E aí andava mais um tanto, nossa, ainda está muito pesada. Ele ia lá no finalzinho e cortava mais um pedacinho, até que ficou um toco a cruz dele. Quando chegou no final da jornada ali, para poder, né, chegar ali no céu, no destino, precisaria usar a sua cruz como ponte para passar um precipício. E ele teve que voltar e juntar todos os pedaços, porque a cruz dele não chegava do outro lado. Então, muitas vezes a gente acha que precisa não passar por aquilo. Mas se a gente tem um peso 10 e não está suportando, se eu tiver mais forças, eu vou suportar. Então, a prece, o pedido, ele precisa ser sempre nessa direção, em pedir forças, em pedir sustentação, porque a gente precisa carregar o que é nosso, não tem como cortar um pedaço da cruz, né, e deixar para trás. E mesmo porque nós já programamos a existência com essa finalidade, única finalidade, a nossa evolução espiritual. É evidente que nessa evolução nós vamos sofrer provas, nós vamos expiar débitos, nós vamos ser co-criadores com Deus, porque Deus constrói o universo com as suas leis físicas, matemáticas, perfeitas, e tudo conspira a favor da harmonia. Tudo que nós malbaratarmos ou destruirmos no universo, fica por nossa responsabilidade resgatar aquilo e fazer com que volte na harmonia. A natureza, ela exige isso. E Deus deixou tudo perfeitinho. O que complica a vida é o homem, que ao invés de se adequar à lei, vai criando subterfúgios, criando leis próprias, até mesmo encontrando desculpas para trilhar um outro caminho. E quando essa pessoa se complica, não é só se complicar e sofrer, ela vai ter que refazer o caminho. Então nós estamos aqui com essa finalidade de melhorar, progredir, crescer espiritualmente e sermos co-criadores com Deus. Onde quer que estejamos, nós somos olhados, nós somos analisados.
E se dermos bons exemplos, vamos tocar as pessoas que estão querendo se adequar à proposta da transformação. Agora, se nós fizermos coisas erradas, também temos aquelas pessoas que vão dizer, olha, ele também faz e eu também vou fazer. Nós estamos estimulando também o erro. Agora, quando o Emmanuel fala que primeiro nós precisamos nos transformar, exatamente isso, é a gente fazer uma análise do que nós estamos vivenciando. Está certo, está correto, está tudo direitinho? Porque quando a gente pensa, a gente fala e faz, a gente emite uma vibração. E ela vai para o fluido cósmico. E essa vibração vai voltar para nós. Então lá na frente, às vezes nós vamos encontrar situações difíceis, não é que Deus castiga, não é que ele vai para o céu, vai para o inferno. Isso é uma criação da religião do pretérito, mas que não tem nenhum fundamento. Nós não vamos nem para o céu nem para o inferno. Nós vamos viver um estado de alma, aqui ainda encarnados e desencarnados, de acordo com a nossa condição espiritual. Feliz daquele que está em paz com a consciência, fazendo alguma coisa para se transformar, para mudar. Se a gente persevera no erro, logicamente que nós vamos ter problemas. Então nós temos que mudar. E para mudar, precisamos estudar. Eu acho que o estudo... Tem muita gente que espera ser curado por algum meio, ou pela medicina, ou uma cura espiritual, ou algum outro elemento que possa contribuir para a cura. A gente sabe que essa cura que a gente espera, ela é externa, ela é apenas um verniz, porque a cura verdadeira é quando nós nos transformamos, quando nós deixamos de ser orgulhosos, vaidosos, egoístas, presunçosos, prepotentes, quando a gente procura as virtudes. Aí sim nós estamos nos transformando, mas para isso nós temos que estudar. O estudo é um grande elemento motivador. Tanto é que tem livros chamados de autoajuda. No meu ponto de vista, o livro mais importante de autoajuda é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali nós temos todas as explicações dos Espíritos para aquilo que Jesus quis nos ensinar. Então, é um livro extremamente barato pelo seu valor, pela sua contribuição, porque ele consegue nos transformar, consegue nos acalmar, nos tranquilizar. Precisamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Emmanuel ainda acrescenta, e nós precisamos nos aperfeiçoar. Não é só, agora já venci minha barreira, agora já não sou mais orgulhoso, não sou mais vaidoso, está tudo certo. Não, tem que continuar aperfeiçoando. E de que jeito que você vai aperfeiçoar? Como o Rodrigo me colocou, tem outros mundos pelos quais nós teremos que trilhar até chegar um dia à condição de espírito perfeito. Mas isso vai demorar muito. Principalmente se nós não nos ativermos hoje a esse detalhe da nossa salvação. Ou seja, de nós nos aparatarmos, de nós nos prepararmos para sermos instrumentos, para que Deus nos utilize para um determinado fim. E esse fim de Jesus, de Deus, da espiritualidade, é o bem. Então nós precisamos nos filiar e precisamos trilhar o nosso caminho pensando sempre muito alto. Eu quero ser instrumento de Deus na construção do bem, na vida daquele que comigo convive. E certa vez o Emmanuel disse que ele foi pesquisar a vida de Jesus. E nessas pesquisas que ele fez, de conhecer o histórico das vidas anteriores de Jesus, ele basicamente disse o seguinte: estou me sentindo um crocodilo espiritual. Então, imagina a grandeza de um espírito como Jesus e o tanto que ele teve de progresso durante tanto tempo. E a gente quer, às vezes, resolver tudo numa existência só. Então, como o doutor disse, essa questão da educação, por onde que ela pode começar? Primeira coisa que a gente precisa focar é no conhecimento individual. Quem sou eu? Parece bobeira, mas muitas vezes nós não conhecemos os nossos defeitos, as nossas dificuldades. Quantas vezes a gente conversa com outras pessoas que está claro ali diante de nós um defeito, às vezes, que a gente critica.
mas a pessoa não sabe que ela tem aquele defeito. Talvez nós também tenhamos alguns que a gente não saiba que ele exista. Então, se você perguntar para um amigo, pode ser que ele não diga qual é o teu defeito. Se você perguntar talvez para um familiar, até pode ser que ele diga. Mas se você perguntar para alguém que não gosta de você, ou no momento de uma discussão, ou de uma briga, você vai ouvir coisas que são talvez verdadeiras e que a gente nem sempre dá atenção. A gente se dói, a gente se magoa. Não, que eu não sou assim, que eu não tenho isso, que eu não sou desse jeito. Mas esses são os melhores momentos para a gente parar, pensar e se conhecer. Porque a partir do momento que eu identifico que sim, tenho um defeito, algo a ser melhorado, é um primeiro passo para a gente começar a trabalhar aquilo. Então vou trabalhar agora em cima desse conhecimento, vou identificar um problema que eu quero eliminar e vou começar a trabalhar esses defeitos, que é o início ali da reforma íntima. Depois nós temos um processo de abertura de consciência, que é buscar informações para que a gente comece a entender o nosso ao redor, entender a relação entre as pessoas, entre os espíritos, conhecer todos os processos da espiritualidade, como funciona a minha comunicação com outros espíritos ou com o meu protetor, como que eu lido com as energias, como que eu lido com as coisas do dia a dia. Muitas vezes a gente acha que tudo que é espiritual é coisa muito difícil, efetivamente, ou a gente poderia considerar algo de outro mundo, né? Mas são coisas muito parecidas. O que acontece no plano físico, as mesmas leis, são as mesmas leis do plano espiritual com alguns pequenos ajustes. Então, se eu sei como um telefone funciona, eu sei como a minha mente funciona para se comunicar. Quantas oportunidades aí, entrando no trabalho, efetivamente, nós perdemos por não acreditar ou não conhecer como esses mecanismos funcionam. Muitas vezes as pessoas sofrem muito, perdem muito tempo pensando coisas que poderiam ser resolvidas com um pensamento direcionado a alguém. Ou muitos problemas que a gente passa meses, dias trabalhando sem poder resolver, tendo ali complicações, sofrendo, sem parar para fazer uma prece e solicitar ao seu protetor a instrução e saber ouvir. Então, se nós conhecemos como esses mecanismos funcionam, a gente encurta a jornada, a gente encurta esse momento de aprendizado e de sofrimento, o que faz, obviamente, a gente acelerar. Então, uma existência a gente já sabe que é insuficiente para a gente conseguir melhorar tudo aquilo que a gente precisa, mas a gente também não pode empurrar com a barriga e deixar para a próxima existência que a gente faça algo. Então, nós temos que aproveitar o hoje, o agora, como se amanhã não existisse. Então, hoje, o que eu preciso fazer hoje? Vamos olhar então Santo Agostinho, que chega no final do dia e olha para trás. O que eu fiz hoje? Quantas coisas boas eu fiz, ou quantas coisas boas eu deixei de fazer, ou quantas pessoas eu prejudiquei? O que eu não posso fazer amanhã? Essa análise consciente dá a cada um essa ideia do progresso. É muito interessante também nesse processo a gente anotar as coisas. Porque hoje eu fiz isso, hoje eu errei 10 coisas, amanhã eu errei 10, depois de amanhã eu errei 10. Então parece que não tem progresso. Mas vai chegar daqui uns dias, você vai fazer, errei 9. E aí um mês depois eu errei 8. Quando você olha esse histórico em um ano, você estava errando 10, agora você está errando 3. Então dá para a gente enxergar esse progresso. Quando nós não medimos, a gente simplesmente comete os mesmos erros que cometia 10 anos atrás, talvez. Ou 1 ano atrás, 2 anos atrás. Então a gente precisa observar, ter atenção e ter esse acompanhamento efetivo do que a gente está melhorando. Pego um defeito e vou trabalhar o pensamento, a ação, o sentimento e vou acompanhar até resolver aquele problema. Resolveu, pego o próximo. Isso é progresso. Às vezes tem religião que afirma que o espírito é criado na hora que nasce aquele corpo. E o espírito é criado para aquele corpo. E a gente fica pensando, se isso fosse uma verdade, seria um desastre. Porque aí eu diria que Deus é tendencioso. Ele está dando para uns muito e para outros nada. Fica difícil para a gente entender que o espírito é criado naquele momento. E se ele é criado naquele momento também, ele tem que ser criado conforme todo mundo foi criado lá atrás. E dentro da doutrina espírita nós sabemos que nós somos criados simples e ignorantes.
simples na condição moral, ignorante na condição intelectiva, mas com um único fanal, que é a nossa perfeição, que é a nossa pureza espiritual. Então o espírito, ele vem de acordo com a sua bagagem espiritual. Deus não castiga, Deus é amor, Deus dá oportunidade. Então essa pessoa vai reencarnar de acordo com aquilo que ela programou e com a sua bagagem espiritual. Tem uns que já vêm fazendo as coisas facilmente e tem outros que precisa repetir e outros que nem têm consciência do que está fazendo, mesmo porque às vezes nem consegue fazer nada pela sua condição limitada no corpo físico. Agora, entendendo que a trajetória é individual, cada um vai fazer essa caminhada. Nós vamos fazendo a programação é feita no plano espiritual. E às vezes a gente programa para fazer uma única coisa, ou seja, ser paciente. Porque sempre falta paciência, então nessa existência eu quero ser paciente. O outro é muito orgulhoso, nessa existência eu quero ser humilde. Então vamos trabalhar a humildade. E chega aqui, a pessoa começa a viver na solicitação do mundo, e nós somos solicitados de N maneiras. E quando a pessoa perde o foco, então ela acaba se baseando no coletivo. E o coletivo é muito complicado, porque a evolução coletiva é muito lenta. Então seria importante que a pessoa destoasse do coletivo, buscasse enfocar a sua individualidade e pensar o que eu posso trabalhar nessa existência. E trabalhar aquilo que ele achar mais pertinente, mas trabalhar. Mas fazer alguma coisa, porque senão vai encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, e não vai sair muito daquele patamar no qual ele se encontra. O espírito nunca retrograda, ele não piora, ele está ali estacionado. Ele vai melhorar quando ele se alinhar com as leis divinas e procurar segui-las, porque os 10 mandamentos, que é a lei, todinha é voltada para o amor. O amor a Deus, o próximo e a nós. Agora, nós temos que fazer a diferença, dar a nossa parcela de contribuição. E o nosso André Luiz, mentor da espiritualidade, ele fala, cada livro lido, uma ideia modificada. Nós temos ideias, muitas das vezes, voltadas para mitos. Muitas das vezes porque meu pai, minha mãe, meu avô, um parente ou alguém disse, então está certo. Não, nem sempre está certo. Vamos estudar, vamos procurar. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, disse Jesus. Então, a doutrina espírita tem um manancial de informações para contribuir para que a pessoa esteja de posse da verdade. E essa verdade inconcursa, inamovível, firme, uma verdade trazida pelos espíritos, através do Kardec. Então, nós precisamos estudar muito. E a gente estudando, vai entendendo, vai vivenciando, vai mudando. Tem muitas pessoas que ficam sofrendo. O que você está fazendo? Eu fico em casa assistindo televisão, às vezes fazendo um trabalhinho, coisa e tal. Tudo bem. É o que o Cristo disse para Marta. Marta, você está tão preocupada com coisas supérfluas, Marta? A Maria já escolheu a boa parte. O que a Maria escolheu? Ficar junto de Jesus ouvindo a sua mensagem libertadora. Então, não é que a mulher não tenha méritos e não deva fazer as coisas de casa. Lógico, como o homem deve fazer os seus afazeres. Mas, entendendo que o mais importante, segundo Jesus, é conhecer a sua proposta libertadora. Então, precisamos estudar o evangelho dele. E sabe aquela frase, a gente vive para comer e come para viver? É a quantidade de foco que a gente dá em alguma coisa. Isso muitas vezes reflete o nosso posicionamento diante da vida. Quase sempre nós vivemos para progredir e não observamos o progresso como algo final. Então o foco que a gente tem que dar, o foco que a gente precisa dar é principalmente em todas essas ações, em tudo que nós precisamos fazer
para conquistarmos esse progresso ou essa salvação. Porque se a gente simplesmente vive o dia no automático e, se acontecer alguma coisinha aqui eu vou aproveitar para me melhorar, eu estou focando quase nada. Então a gente precisa sair como se eu estivesse de fora, olhando a minha existência e entendendo se eu realmente estou focando nesse progresso ou se eu só estou deixando as coisas acontecerem. Vencedores são aqueles que focam, são aqueles que objetivam, são aqueles que colocam as metas alcançáveis e buscam essa meta com muito esforço, com muito suor. E como diz o Emmanuel, dando o seu testemunho, sofrendo quando necessário, levando a palavra àquele que necessita, porque nós somos instrumentos. Deus auxilia as criaturas por meio das próprias criaturas. Então cabe a nós fazermos esse trabalho. E nós agradecemos a todos mais uma vez, mas chegamos ao final, né, doutor? Nós precisamos encerrar esse capítulo e nós convidamos para que você esteja conosco no próximo capítulo. Um grande abraço.